Ó, eu fui no cinema achando que eu sabia que eu iria ver o novo filme do Gato de Botas, mas eu me deparei com um monte de coisas diferentes. Personagens, enredo, história, né? Estilo de animação. Mas será que vale a pena mexer tanto? Desvirtuou a franquia? Vem saber tudo agora, sem spoiler. Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. Vamos combinar que não existe idade pra gostar dos filmes do universo do Shrek. Todo mundo curte, mexeu com a gente das antigas, continua mexendo com a gente hoje. Pô, é uma memória afetiva muito grande, né? É aquele tipo de filme que agrada os mequetrefes, mas tem camadas, personagens, né, história, né, piadas que cativam os adultos também. Adultos adoram. Aliás, tem coisas voltadas exatamente para adultos ali. Faz mais de 10 anos que a gente não tinha uma novidade nos cinemas. Nem Shrek, nem Gato de Botas. Nada. Totalmente. Era um gap, né? Da última vez que a gente viu um filme solo do Gato de Botas foi em 2011. Ou seja, 12 anos atrás. Por isso eu não perdi tempo. Fui assistir o Gato de Botas 2, o último pedido. E galera, não foi bem o que eu esperava. Calma, eu vou explicar pra vocês. Mas antes, já se inscreve aqui, já comenta aqui embaixo você, o que você achou. Comenta aqui embaixo, curtiu o filme, tá hypado pra ver o filme e já se inscreve no canal porque vai ajudar demais. Fica sussa porque eu vou dar minha opinião sem spoiler, fica tranquilo. Pra começar, eu vou falar do primeiro impacto que esse filme causa, ok? Galera, o visual. Não, sou eu, o filme. O visual tá lindíssimo. Em termos de animação, eu tenho tranquilidade, fácil, pra dizer que esse filme tem o melhor visual da franquia inteira. Os caras melhoraram demais, é uma explosão de cores. O filme brinca com ângulo, sabe? Brinca muito bem com slow motion, fast motion, esse tipo de coisa. Tem momentos de luta que parece que você tá vendo um anime. Exatamente isso. Tem dezenas de referências visuais do filme do Shrek, várias. Você pesca tudo na hora, sabe? Dos clássicos contos de fada, da cultura pop no geral. Mas nem só de visual sustenta um filme, a gente sabe disso. Tem que ter o quê? História. Tem que ter história. E verdade seja dita, o filme tem um roteiro simples, mas isso é ótimo. Achou que eu ia falar mal, né? Ah, calma. Até porque é um filme pra família toda. Tem que ser assim mesmo, né? Não dá pra complicar muito pra um filme que os mequetrefezinhos vão assistir junto com você. Vai ficar complicado. Ó, tem que ser tipo, né, Knives Out, Glass Onion, não dá. A magia que os filmes do Shrek e companhia conseguem ser entretenimento pras crianças e pros adultos ao mesmo tempo. Isso é que é a base. Essa que é a magia, que é a essência da parada. O mesmo filme se comunica com coisas diferentes, com públicos diferentes. Já percebeu isso? Não é pra qualquer um. Quando o cara escreve um roteiro, a história, todo o universo de Shrek, ele pensa nisso, ele já vai pensando na audiência, nas audiências. E é isso que fez a gente curtir Shrek lá no comecinho. A gente nem sabia, mas a gente curtiu Shrek exatamente por isso. E os nossos pais, nossos tios, todo mundo curtiu Shrek por causa dessa magia, dessa essência. Um roteiro simples, mas muito bem trabalhado pela personalidade dos personagens, pelos acontecimentos, pelo desenrolar da história. A história é fantástica. Cada momento, a gente lembra de tudo, né? Em Gato de Botas 2 tem personagens fofos, né? Tem diversão pros mequetrefes, mas também tem todo um clima existencialista lá que vai bater forte só nos adultos. Que só os adultos vão pescar. Vocês sabem, já teve vídeo aqui no canal, piadas em Shrek, só os adultos entendem. E é aquele lance das camadas que eu falei pra vocês agora, há pouco tempo no início do vídeo. E mesmo com o roteiro simples, o filme é dinâmico pra caramba. Tem cenas de lutas incríveis, tem aventura, sabe? Tem piadas maneiras pra caramba. Tem momentos emocionantes de verdade. Ele faz a gente pensar. Pô, tem hora que fica até tenso. Enfim, é aquilo que eu falo do pacote completo, do filme redondinho. Quando é assim, é muito difícil a gente não elogiar um filme assim. Mas também tem uma coisa que o filme não perde, que é o senso de urgência. Isso deixa o ritmo sempre interessante pra quem assiste, sabe? A gente também tem níveis de vilões, níveis de ameaças que o Gato de Botas vai ter que enfrentar. Tem graus de dificuldade diferentes o tempo todo. Os maiores desafios são a Caixinhos Dourados, né, com os ursos, o Jack Horner, que é aquele personagem grandão de conto de fatos que ninguém conhece no Brasil, né? E o maior de todos, o Lobo, que é o personagem do Wagner Moura. Galera, o Lobo, presta atenção, é simplesmente sensacional. E não é porque eu tô puxando o saco de BR, não tem nada a ver. O personagem do Lobo traz uma carga tão grande pro filme que às vezes nem parecia filme pra criança. Pensa num terror psicológico, pensa nisso, sabe? Exatamente, terror psicológico. É assim quando o Lobo tá em cena, exatamente isso. Eu só não entendi porque que o Wagner Moura dublou o Lobo no original em inglês, né? No filme original em inglês, e não dublou o meu personagem em português. Se faz sentido pra você, seria maneiro ter a voz dele também no BR, né? Ainda sobre os personagens, tem a Kitty, que já é conhecido do público. Tem um novo personagem que vai surpreender todo mundo, que é o Perrito. E o Perrito também traz uma baita carga pro filme. Não parece, mas confia em mim. Ah, o Peito tá emocionado.
emocionado. Ah, é? Então vamos ver a opinião dos outros, ok? A avaliação de Gato de Botas 2 no Rotten Tomatoes tá absurda de boa. Tá absurdo, uma coisa assim de caramba, como é que pode isso? Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo agora, o filme tá avaliado em 93% pelo público e 96% pelos críticos. Não sei qual das duas notas eu me surpreendo mais. Quantas vezes na vida a gente já viu tanto match assim nos termômetros? Tipo, numa nota tão alta, que eu quero dizer, né? Nota baixa a gente dá match, né? Uma nota alta. E olha o número de avaliações do público. Mais de 2.500 pessoas já foram lá votar e votaram bem. Isso é raro. Então mesmo que eu não dissesse nada, que eu não elogiasse o ritmo, os personagens, sobre animação top, só de ver esses números já ia dar o recado, não precisava nem de mim aqui. Só tô dizendo o que eu senti pra vocês, tá? Só esses números já ia mostrar pra vocês que a chance de ser coisa boa é imensa. Concorda? A cada 10 pessoas, mais de 9 gostaram do filme. Melhor, né? A cada 100 pessoas, 93 gostaram. A cada 100 pessoas, só 7. Mais ou menos, né? É meh. Por isso que eu arrisco, se esse filme não tiver nas melhores animações, no top 3 das melhores animações do ano, pelo menos das mais bem avaliadas, ele já é. Não vai ser fácil bater essa marca. Não vai ser fácil um outro filme chegar de animação, bater Gato de Botas 2 nesse ano. Eu duvido. Por fim, com tantas novidades boas, né? Gato de Botas 2 definitivamente trouxe novos ares pro mundo do Shrek. Sabe, que tava tanto tempo guardado lá na gaveta da DreamWorks. Passaram espanador no Shrek, bota de novo agora, vamos trazer de novo. Aliás, falando no mundo de Shrek, já fica a dica. Gato de Botas 2 tem uma cena pós-crédito e tudo indica que realmente a gente vai ter novidades aí sobre a franquia principal. Entendedores entenderão. E aí, já assistiu Gato de Botas 2? Se animou pra assistir depois desse vídeo aqui? Comenta aqui. Você quer vídeo de referência e easter eggs também? Comenta aqui. Precisa desse feedback. A gente tem que conversar, né? Você, casca grossa pra caramba, vai por mim, acredita no que eu tô te falando. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Bom demais. 2023, a galera tá vindo com promessas grandes. Você quer esse multiverso nerdístico sendo despejado no seu YouTube? Tem que estar inscrito aqui, tem que estar inscrito com o sininho, é o local que a gente mais busca informação para deixar você totalmente atualizado. Obrigado por isso. Até a próxima. Fui!